E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor do Parabólica. Hoje, para a gente dar continuidade à nossa lista de 10 questões que a gente está fazendo aqui, vestibular UERJ, para você que está se preparando aí para o vestibular UERJ, são questões de história do Brasil, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem Brasil geral, filosofia, sociologia, eu não me canso de falar isso, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Também me siga nas redes sociais, @Pedro Renault, tanto no Twitter quanto no Instagram. É isso aí, eu não quero ficar enrolando vocês não. Hoje a gente vai responder as últimas 5 questões da nossa lista. Lembrando que o link está na descrição, PDF, para você se estiver vendo na época que eu estou gravando esse vídeo, ou se estiver vendo depois, não tem importância. Hoje a gente vai responder as questões 6, 7, 8, 9 e 10. Então são 5 questões hoje, com muita tranquilidade. Até tomar água aqui, porque querendo ou não, são bastantes. São muitas questões, né, para um vídeo, mas vamos lá. Vocês já estão vendo aí a primeira questão. O UERJ 2019, preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o preâmbulo da Constituição de 88, a Constituição nossa atualmente. A Constituição brasileira, vigente, promoveu mudanças que visam assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, como menciona seu preâmbulo. A premissa de garantir e valorizar esses direitos está relacionada ao seguinte aspecto naquela conjuntura do país. Lembrando que a Assembleia Constituinte se formou em 86 e para 87 e a Constituição ela foi promulgada em 1988. Então, olha só, de novo enunciado, a premissa de garantir e valorizar esses direitos está relacionada ao seguinte aspecto naquela conjuntura do país. A. Atendimento de pressões externas pela abertura do regime. B. Aumento do extremismo ideológico pelos partidos políticos. C. Crise da economia nacional causada pela escalada da inflação. E D. Crítica da repressão política instituída pelos governos autoritários. Então, por conta desse preâmbulo que fala de assegurar direitos, uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, a gente quer saber o quê? O que o enunciado quer saber? A premissa dessa Constituição de assegurar direitos, de garantir a pluralidade, está relacionada a qual aspecto daquela conjuntura do Brasil naquele período. A alternativa correta, D de dado. Ela está ali fazendo uma crítica em relação, não é que ela está fazendo uma crítica, ela está assegurando direitos, porque há uma crítica à repressão política instituída pelos governos autoritários. A Constituição de 88 é a que vem justamente após a ditadura militar no Brasil, que destruiu, infringiu direitos, retirou direitos, reprimiu população, trabalhadores, estudantes. Então era preciso ter uma Constituição a partir de agora que seja plural, que respeite esses direitos. Então ela está relacionada a essa conjuntura que a gente tinha acabado de sair da ditadura militar. Por que as outras estariam erradas? A A diz assim, atendimento de pressões externas pela abertura, ela está atendendo a pressões externas, não é isso. B diz aumento do extremismo ideológico pelos partidos políticos, muito pelo contrário, você está estabelecendo uma democracia, então a gente não está indo pelo lado dos extremismos políticos. E a C está errada porque diz crise da economia nacional causada pela escalada da inflação. Tudo bem, tem uma crise na economia nacional causada pela escalada da inflação, mas a Constituição ela está ali justamente por conta da ditadura, da repressão, dos governos autoritários, dos 5 presidentes autoritários que a gente teve durante a ditadura militar. Correto? Vamos para a próxima, então. Foi cobrado um simulado da UERJ em 2019, gente. Olha só que interessante. Os quadrinhos abaixo
de autoria do cartunista Enfio, tem vídeo aqui no canal inclusive sobre os quadrinhos do Enfio, fizeram parte de uma série publicada originalmente nos anos 70 e 80. Posteriormente, eles foram republicados em diversas mídias. Então tá lá, Zeferino de Deus, corre aqui, a gente fez um vídeo só sobre as charges do Enfio. A Caatinga vai ser integrada ao Sul Maravilha. Seremos servidos pela adutora do Gandu, uma filial do Souza Aguiar, uma padaria com leite, pão, chicletes? Você não entende nada de integração nacional. Vamos ter televisão. Então, você está ali na Caatinga, certo? E aí eles estão falando de integração por meio ali da televisão. Ok. Até a década de 60, o Enfio ele era o irmão do Betinho. O Enfio e o Betinho, eu falei isso no vídeo, são citados na música do João Bosco, né? O Bêbado e o Equilibrista, que na voz de Elis Regina principalmente. Bom, até a década de 60, não é só do João Bosco a música, né? Agora eu esqueci o nome do segundo autor. É o que faleceu, inclusive, infelizmente, de Covid, o ano passado. A integração física do território brasileiro era basicamente bastante precária. Durante o regime civil-militar, as redes necessárias ao processo de integração foram significativamente ampliadas e modernizadas. Nos quadrinhos do Enfio, faz-se referência aos seguintes elementos contraditórios desse processo. Qual o processo? As redes necessárias ao processo de integração, que foram ampliadas e modernizadas. Então, nos quadrinhos do Enfio, faz-se referência aos seguintes elementos contraditórios desse processo. A. Privatização do serviço público e redução dos recursos investidos. B. Difusão de programas educativos e padronização das culturas regionais. C. Expansão de setores comerciais e contração dos mercados consumidores. E D. Articulação de sistemas técnicos e manutenção das desigualdades sociais. Gente, é bem interessante essa questão. Para pensar aí sobre ela. Só você pensar. Na charge ele está falando, ó, Zeferino, vai ter uma integração. A Caatinga vai ser integrada ao Sul Maravilha. Referência ao sul do Brasil, que é industrializado e tal. Vai ter uma padaria com pão, leite, chiclete, né? Ele pergunta. Aí ele fala, não, você não sabe nada, é TV. Isso contribui, inclusive, com o processo de alienação. Isso está ligado a essa questão. A alternativa correta, essa charge faz referência a D de dado, de novo, mais uma alternativa D para vocês. Articulação de sistemas técnicos e manutenção das desigualdades sociais. Essa integração ela vem por questões de sistemas técnicos, mas não vem por sistemas econômicos. E isso faz manter a desigualdade social de uma região mais pobre, acompanhando pela TV os luxos de uma região mais rica, a riqueza e tudo isso potencializa desigualdades sociais, aumenta as contradições, há uma contradição econômica, social, isso mostra pra gente. Olha só, é o que a ditadura fez, eu vou levar isso aí pra vocês, mas vocês vão só ver, entenderam? É uma questão importante. A fala de privatização, não é um projeto de privatização necessariamente da ditadura militar. A B fala de fusão de programas educativos, aonde você está vendo programa educativo nessa charge? Falando sobre TV, a gente está falando de desigualdade. E a C fala assim de expansão de setores comerciais. Não, é justamente o contrário, expandir os setores comerciais. E contração de mercados consumidores. Não é isso. A gente está falando de manutenção de sistemas técnicos, TV, comunicações e potencialização de desigualdades econômicas. Então vamos lá, questão 8. Revista ilustrada, infelizmente nunca tem tantas boa resolução, né, quando você tem imagens. Então nós temos aí Capital Federal, 1891, que era o Rio de Janeiro. Revista ilustrada é a revista do Ângelo D'Agostini, né? Que acho que a gente já fez vídeo também sobre as charges do Ângelo D'Agostini, tanto no período do Brasil Império, as charges críticas ao Dom Pedro II eram dele, quanto no início da República, a Primeira República, tanto da Espada quanto a Oligarca. Ele tem muitas charges, da revista ilustrada acho que era dele, proprietário mesmo. Então nós temos aí, não dá para ler, vamos ver se o texto nos coloca, mas você tem uma cabeça de porco com uma barata, né? Coisa nojenta. No início da noite de 26 de janeiro de 1893, por ordem do prefeito do Distrito Federal, Cândido Barata Ribeiro, está aí a relação da barata, a polícia ocupou o mais célebre dos cortiços cariocas, conhecido como Cabeça de Porco, tá entendido? No centro da cidade. A estalagem, conjunto de casinhas onde viviam
de 400 a 2.000 pessoas, foi em seguida desocupada sem que se desse aos moradores o tempo necessário para recolherem suas coisas. Em poucas horas, é o processo aí da desapropriação de posse, né? Foi demolida. Não tardou para que a expressão cabeça de porco se impusesse como sinônimo de cortiço. Então a gente também trabalha com termos da sociologia aí, certo? A ordem de desocupação e demolição do famoso cortiço em 1893, ironizada em capa de revista da época, representou mudanças na ação do então prefeito com relação aos problemas sociais da cidade do Rio de Janeiro. Um desses problemas sociais e o objetivo dessa demolição estão indicados respectivamente em alternativa A, déficit escolar e planificação da expansão urbana; B, fluxo migratório, integração de novos logradouros, novas regiões; C, criminalidade elevada e reordenação da ação repressora; D, crescimento demográfico e erradicação de habitações populares. Para pensar. Isso aí é uma política basicamente sanitarista, higienista, no sentido étnico. Varrer culturas que estão ali vivendo, tem o seu ganha-pão. Eu acho que fica fácil também de entender isso. Porque é algo muito parecido, já vamos fazer, não tem como não fazer a relação com a revolta da vacina. Vocês concordam? Da questão dos cortiços, que a vacina era necessária, mas ao mesmo tempo ela foi utilizada, a aplicação foi feita de forma violenta para amedrontar. É muito parecido com o que a gente tem hoje, por exemplo, com o prefeito de São Paulo colocando, ex-prefeito, né, ele faleceu, mas colocando rochas, em Belo Horizonte aconteceu isso também perto da Copa, colocando rochas pontiagudas embaixo dos viadutos para não ter moradores de ruas durante a Copa do Mundo. Alternativa correta, D de dado. Crescimento demográfico, erradicação de habitações populares. O crescimento vai tendo um crescimento demográfico durante a República, isso é normal. As pessoas que estão vivendo ali estão, inclusive, a taxa de natalidade é alta. E aí você fala o quê? A gente está com um problema de decrescimento demográfico, esses cortiços estão crescendo dentro da capital federal, né, dentro da capital do Distrito Federal, estão crescendo, e é uma população pobre, que a gente precisa acabar com essa população pobre, então a gente tem que erradicar essas habitações populares. É uma política de extermínio. E isso não é diferente do que acontece aqui hoje, no Brasil. Eu citei 2 exemplos aqui. São Paulo, citei exemplo de Minas, né, de Belo Horizonte. Eu vivia lá na época, a gente fez inclusive um mutirão na época para tirar as rochas, a gente tirou uma a uma, porque moradores de rua não podiam dormir debaixo dos viadutos, né, porque fica feio para os olhares, né, tem que falar que eles queriam que os moradores fossem para o abrigo, mas não tem abrigo para todo mundo, então enfim. Então é isso, alternativa correta, D de dado. A fala assim, déficit escolar. Qual que é o debate de déficit escolar aqui? Não é o debate, então já corta por aí. A B fala de fluxo migratório. É diferente, é o crescimento demográfico na região, não é fluxo migratório. A C é uma questão muito importante, tá? Eu peço para que vocês tomem muito cuidado com colocar a C, criminalidade elevada. E aqui eu não estou querendo julgar ninguém, mas toma cuidado com esse argumento de criminalidade elevada. Se você leva isso para uma opinião pessoal de achar que é porque ele tem criminalidade elevada, assim, sem pensar que é o que eles acreditavam, o que eles pensavam, cuidado com a fala preconceituosa. Toma muito cuidado com isso, tá? E aqui eu falo para vocês enquanto professor, acho que é muito importante a gente abrir esse debate. Tá bom? Cuidado se você caiu de paraquedas nessa questão, você não sabe sobre o acontecimento, você não sabia especificamente sobre a questão do cortiço cabeça de porco, e aí o que você faz? Então eu acho que é mais ou menos assim, porque em outros momentos aconteceram também, e hoje acontece também, é porque quando tem população pobre tem muita criminalidade elevada. Opa, cuidado com o preconceito, cuidado muito com a fala preconceituosa, e eu falo aqui de coração aberto para vocês. Eu acho que é minha função também. A função do professor aqui não é só vestibular, eu pelo menos acredito nisso. E eu acho que vocês entendem muito bem esse meu ponto de vista. É uma questão também humanizadora aqui entre nós todos aqui, sabe? De abrir debates. É por isso que eu faço inclusive vídeos aí falando do meu coração. Vamos lá então, próxima questão. Questão 9. Faltam 2 aqui pra gente. Washington
Outubro de 1967, Jean-Rose Casimir, contra a Guerra do Vietnã. Paris, maio de 68, na faixa Estudantes, Professores, Trabalhadores Solidários, está escrito lá, Paris 68. Rio de Janeiro, 1968, só Washington que é 67, mas está muito próximo. Passeata dos 100 mil, super famosa durante a ditadura militar, estudantes, operários, artistas. Logo após a promulgação do ato institucional número 5, né? Cidade do México, agosto de 1968, estudantes na Praça da Constituição. Entre 67 e 68, com destaque para o ano de 68, porque tem três imagens aí, ocorreram em vários países movimentos de contestação de grandes proporções e com motivações variadas, como retratado nas fotos. Um dos aspectos comuns entre esses movimentos, um é Washington, outro é Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, outra é Cidade do México, outra é Paris. Então, um dos aspectos comuns entre esses movimentos foi a crítica dos partidos políticos à bipolaridade internacional, que seria a Guerra Fria, então, socialismo e capitalismo. B, oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. C, repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. D, agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Para pensar, gente, pode gerar uma certa confusão em alguns aspectos, aí você tem que saber os casos, tá? Mas a alternativa correta, que eu já falo para vocês, logicamente, é a alternativa B de bola. Todos esses 4 movimentos estão em harmonia no sentido, porque todos esses movimentos têm uma oposição a segmentos sociais, a decisões, oposição de segmentos sociais a oposições governamentais. Um é com a Guerra do Vietnã, dando um exemplo para vocês, tá? Você tem a Guerra do Vietnã, os Estados Unidos, os estudantes ali, é um movimento hippie, inclusive, já atuante, protestando contra uma guerra que está acontecendo no Vietnã. Na França, Brasil e México, você tem processos de governos autoritários e ditatoriais. Aí você pode falar assim, então, alternativa D, estão criticando decisões governamentais. Vamos entender as outras aqui. Crítica a partidos políticos e bipolaridade internacional. Eles não estão necessariamente criticando a Guerra Fria, a guerra no sentido de bipolaridade. Não é esse o contexto. A C fala repressão dos protestos populares pelas autoridades militares. Você não está tendo necessariamente repressão. Porque olha só no México. Inclusive, os soldados marchando junto com as pessoas. Você tem repressão no Brasil, na França você teve repressão, beleza. E tem uma outra questão também, nem todos os governos aqui também são militares, tá? Na França, nos Estados Unidos, por exemplo, você não era um governo militar, mas não era esse também o embate da questão. E a D fala assim, agravamento de problemas financeiros pelo mercado mundializado. Os Estados Unidos não estavam criticando isso não, só para constar, nem a França. Tá? Então isso já não entra em comum. O que está em comum mesmo é que eles estão fazendo uma oposição de segmentos sociais a decisões governamentais. Guerra do Vietnã, governos autoritários, governos moralistas. No caso da França tem um moralismo. Em maio de 68 na França você tem uma revolução sexual importante, certo? Contra esse moralismo. Então, por aí vai. Ok, vamos lá, última questão agora, o ERJ 2018. Getúlio Vargas, né? Enfim, ele entrou aqui na nossa lista. Tá lá um desfile de Getúlio Vargas, a cara dele bonitona lá, né? Vai, viva Getúlio, o povo lá, tudo Getúlio Vargas. Trabalhador brasileiro nunca me decepcionou. É o discurso de Vargas, né? Então, 1º de maio de 43, 1º de maio, dia do Internacional dos Trabalhadores. Trabalhador brasileiro nunca me decepcionou. Diligente, apto a aprender e a executar com enorme facilidade, sabe ser também bom patriota. A essas disposições, o governo responde com uma política trabalhista que não divide, não discrimina, mas ao contrário, congrega a todos, conciliando interesses no plano superior do engrandecimento nacional. À medida que impulsionamos as forças da produção para favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país, organizamos o trabalho, disciplinamo-lo sem compressões inúteis, afastando a luta de classes e estabelecendo as verdadeiras bases da justiça social. A
ampliação e o reforçamento das leis de previdência são para nós uma preocupação constante. Esse sentido de aperfeiçoamento se panteia nas seguintes leis recentes elaboradas e sujeitas agora à revisão final para promulgação: consolidação das leis do trabalho, a CLT, Lei Orgânica de Previdência Social e Salário Adicional para a Indústria. Discurso de Getúlio Vargas, pronunciado 1º de maio de 43. 1º de maio, Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores. O governo de Getúlio Vargas, esse de 30 a 45, que é a chamada Era Vargas, especialmente de partir de 37 a 45 é a ditadura do Estado Novo, realizou muitas vezes comemorações públicas e pronunciamentos no 1º de maio. A foto e o trecho do discurso proferido pelo então presidente, relativos a essas comemorações, possibilitam compreender alguns dos objetivos centrais da política trabalhista estabelecida. Esses objetivos, os objetivos da política trabalhista, a CLT do Getúlio Vargas, esses objetivos viabilizam os seguintes resultados: a. Controle dos lucros empresariais e redistribuição de renda. B. Garantia da regularidade da remuneração e erradicação da informalidade laboral. C. Universalização da assistência hospitalar e promoção do acesso à educação pública. D. Regulação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operário urbano. Para pensar, esses objetivos da carta aí do discurso de Vargas sobre CLT, sobre leis trabalhistas, a política trabalhista do Vargas, viabilizaram os seguintes resultados: alternativa D de dado, hoje teve um monte de alternativa D. Regulação estatal dos sindicatos e concessão de benefícios para o operário urbano. O Vargas, ele está claramente em seu discurso falando assim que ele quer conciliar classes, o patronato com o operário. Ele não quer greves, ele não quer luta de classes no Brasil. Inclusive, sim, a CLT brasileira é inspirada na Carta del Lavoro, que é a carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, que é a CLT italiana, de Mussolini. Aí você fala assim, poxa, mas dá direitos e garantias, que foram adquiridos, inclusive, ao longo do tempo, por trabalhadores dentro da CLT. Mas quando o Vargas ele vai e joga para a promulgação da Carta del Lavoro, da CLT, ele está tentando mostrar para o trabalhador que ele é o cara, que ele é o pai dos pobres, que ele quer um domínio em cima disso. É o que o Mussolini fez lá, falou assim, ó, a gente vai fazer uma carta que vai dar benefício, benefício para o operário urbano, porque assim ele não faz greve, ele não se revolta e a gente continua estabelecendo uma ordem social no Brasil. Esse era o objetivo do Vargas. E ele, regulação estatal dos sindicatos. O que ele está fazendo com isso, gente? É o que a gente vai chamar de peleguismo. Você sabe que o Getúlio Vargas, os sindicatos naquele período eram aparelhados pelo Estado. Eram sindicatos pelegos. O que é o pelego? É o que foge à luta. Porque o sindicato tem que ser independente. Então, quando faziam crítica aos sindicatos, os opositores ao Vargas falavam: esses sindicatos são pelegos, porque eles aceitaram o aparelhamento do Getúlio Vargas. Quando eles aceitam o aparelhamento, recebem benefício e tal, eles não fazem greve, eles não reivindicam direitos. Era o que o Vargas queria. Então ele faz uma CLT justamente dando para as pessoas, falando assim, para os trabalhadores, benefícios, porque a gente vai erradicar a luta de classes e a gente vai causar, e a gente quer conciliar. A gente tem que falar, tem uma hora lá que ele fala assim, favorecer o progresso geral e unificar economicamente o país. Olha só. Governo trabalhista não divide, não discrimina, não congrega, todos conciliando o interesse do plano superior do engrandecimento nacional. Vocês entenderam qual que é o objetivo? Mas a CLT então não é boa? Ela é boa, ela é importante, mas a CLT ela se modifica ao longo do tempo, porque os trabalhadores vão garantindo direitos ao longo do tempo. Mas vocês nunca podem esquecer mesmo que quando pelo ponto de vista do Vargas, a intenção dele na CLT se inspira na Carta del Lavoro italiana de Benito Mussolini, na Itália, do fascismo italiano, de dar direitos e garantias para aqueles que querem se aproximar de mim. Assim eu evito greves, eu mostro uma ordem nacional. Por que as outras estariam erradas então? Fala controle de lucros, ele não está falando de controlar lucros empresariais e distribuir renda? Jamais, o Vargas jamais estaria falando disso. A B ele fala assim, garantia da regularidade da remuneração. Pela CLT ele vai falar assim, não, vamos garantir a regularidade da remuneração.
Mas ele não fala em erradicar a informalidade laboral, o trabalho informal. Não fala isso. E a C fala assim, universalização da assistência hospitalar e promoção ao acesso à educação. Não é isso que é o debate que ele está fazendo no discurso. Inclusive o acesso à educação pública já é um negócio que já se pensava até antes em Vargas, não necessariamente a partir desse discurso, compreenderam? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acertado todas essas questões. Me fala aí o que vocês acharam sobre o vestibular UERJ, questões de história do Brasil. A gente pode fazer de questões de história geral também e outras coisas também para o UERJ e outros vestibulares. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo e vocês me cobram muito para fazer esse tipo de vídeo, porque afinal de contas a gente faz questões, faz uma pequena revisão quando a gente faz uma questão e treina, né? Isso é muito importante, estuda. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo, fui!